Buenas, Pimenta na área aqui no canal Xadrez de Rua improvisado, galera. Arrumei aqui um notebook emprestado só pra gente poder aí fazer as nossas análises. Não são bem análises, né? Na verdade eu quero mostrar pra vocês aí como que foram as primeiras partidas que eu joguei aqui no Criciúma Chess Open 2024, um torneio muito duro, um torneio muito difícil. Vocês viram a lista, né? Muitos jogadores acima de 2000 de rating, muito mestre, muita gente forte. Aquele tipo de torneio diferente do que a gente está acostumado, né? A gente acaba jogando torneios abertos, onde geralmente tu acaba invariavelmente jogando com pessoas com rating bem menor, mas aqui não é o caso, né? Todo mundo tem no mínimo 1700, então torneio muito duro. Eu vou mostrar para vocês aqui então as minhas 4 primeiras partidas. Lembrando que eu fiquei de bye na primeira rodada, né? Então essa aqui é a partida da segunda rodada, que eu joguei contra ele, o campeão do Criciúma Chess Open 2023, o Lucas Piccoli, rumo aos 2.300 de rating aí. Breve vai virar mestre nacional. Então vamos ver o que rolou aqui. Eu estou de brancas, eu joguei D4, ele jogou cavalo F6 e eu joguei cavalo C3, tentando entrar aí numas linhas de Ferezov, né? Tentando sair um pouco da teoria mais tradicional, que o Lucas com certeza sabia tudo e mais um pouco, né? Aquele jogo com D5, o primeiro da teoria, eu mandei bispo F4, ele jogou E6, esperando até o cavalo B5, que é o primeiro lance, né? Mas eu joguei com o cavalo F3 mesmo. Não quis entrar na linha principal, ele respondeu com o bispo B4, que é interessante também, primeiro lance do book. A3, já questionando o bispo por C3, B por C3 e C5, né? Tudo muito natural até aqui. Ele já tem uma pequena vantagem ali de acordo com o Stockfish, mas ainda estamos na teoria, né? É aquela vantagem que ainda é uma vantagem que só o computador enxerga, talvez. Claro que as pretas estão bem confortáveis, eu já tenho peão dobrado aqui, mas ainda estamos muito próximo da igualdade. E aqui eu joguei C4, que é um lance que sai do book completamente. Eu vou até fechar o book aqui. Tô com o notebook emprestado, então não consegui de jeito nenhum colocar o webcam nesse vídeo, então vai só com a voz mesmo e o tabuleiro, mas não tem problema. Só para mostrar as partidas para vocês, mandei C4 mesmo aqui, ele jogou cavalo C6. E eu mandei E3, né, tentando segurar tudo aí. Estamos perto da igualdade ainda, sem grandes problemas. Ele fez o rock e eu joguei aqui a primeira imprecisão, que é bispo D3, né, segundo o Stockfish aqui do Lichess, é a primeira imprecisão. Ele preferia C por D5, até mesmo D por C5 e bispo E2. Eu mandei aqui bispo D3, achando que era a melhor casa para desenvolver o bispo. Ele já jogou C por D4, forçando a mover o bispo mais uma vez. E aqui o B5, que apesar da engine dizer que é uma imprecisão, eu gostei bastante desse lance, obviamente. Se eu tomar em D5, né, gente? Se eu tomar em D5, eu levo dama A5 cheque e tchau bispo, né? Claro que eu não tomei. Aqui eu joguei bispo E2. E aqui cavalo D5, que o Stockfish também está achando uma imprecisão aqui por parte dele. O Stockfish preferia C por D4, ou até mesmo dama A5 cheque, mantendo a absoluta igualdade. Mas aqui ele mandou cavalo D5. Eu joguei rock, então. Preferia, né, D por C5. Mas vejam que são lances muito genéricos, né? Não tem uma grande diferença entre eles, sabe? Nenhum deles é perdedor ou ganhador. Por enquanto, tanto eu quanto o Lucas, a gente está jogando de uma forma bem humana e ainda muito próximos da igualdade, né? Aqui eu fiz o rock e ele jogou cavalo C3, eu esperava esse lance, né, para pegar o bispo de E2, dama D3 e C por D4 primeiro. Esse é um golpe tático bem interessante, eu pensei bastante aqui, porque vocês podem perceber que se eu tomar tudo em D4, né, eu levo um cavalo E2 no final da combinação e tchau e benção. Por exemplo, cavalo D4, ele poderia jogar cavalo D4, e aqui se eu tomo qualquer um dos cavalos, eu levo o cavalo por E2 e perco o material, né? Só por exemplo, vou mostrar para vocês. Dama por D4, eu levo o cavalo E2 e tchau, estou perdido, né? Eu percebi isso, calculei bastante, eu tomei de peão, e aí ele já tomou em E2 direto, ele nem quis tentar tomar em D4, era possível também cavalo por D4, a máquina fica indecisa ali sobre qual era o melhor lance, mas ele jogou cavalo E2 cheque, eu tomei de dama e ele tomou o peão de D4, então tá com um peão a mais. Cavalo por D4, dama por D4 e bispo E5. Aqui eu tinha bastante dúvida, galera, de entrar num finalzinho
que eu não sei se era possível, tá? Sinceramente, eu não sei o que o Piccolo ia fazer, eu não perguntei pra ele se eu jogo dama F3 aqui, se ele ia jogar dama D5 ou bispo A6. E se ele joga dama D5... Opa, desculpa que eu cliquei demais aqui. Aqui é o lance da partida, bispo E5. Mas se eu jogo dama F3 e ele joga dama D5, trocando aqui as damas, é um final quase igualado, apesar de eu ter um peão a menos, são bispos de cores opostas, né? E aqui torre F D1 acho que já está de bom tamanho. Ele ia jogar um bispo E6 e eu bloqueio com torre D4, né? Muito cara de empate isso aqui. Claro que ele ia pressionar, ele tem um peão a mais. Mas seria um final talvez melhor do que o que eu joguei, né, galera? Que eu joguei aqui bispo... Antes, né, joguei bispo E5, atacando a dama dele. Ele tirou a dama para B6 e aqui eu mandei torre a B1, que ainda está correto, né? Tô tentando recuperar meu peão em B. Ele jogou dama C6, que é um lance malandro, né? Se eu tomar em B5, eu levo o bispo A6 na fuça. Então eu não posso tomar em B5, claro, porque bispo A6 seria desastroso. Então aqui eu joguei torre B3, que é um lance que realmente é o primeiro erro da partida, ao meu ver, o erro claro, né? Torre F-D1 era muito mais natural para poder defender o bispo B7 com F3 sem problemas. Mas como eu joguei esse torre B3 aqui, ele mandou um F6 que tirou as minhas esperanças. É uma coisa legal de falar. Eu pensei muito aqui em jogar um dama E3, mas é claro que ele ia perceber, né? Tentando atacar as casas escuras, mas aqui ele joga o F6 do mesmo jeito, eu não tenho mais nada, então descartei rapidamente. Joguei torre B3, ele jogou o F6, que é o melhor lance, né, para evitar qualquer brincadeirinha em G7. E aqui eu joguei torre C3 intermediário, já tô pior, né, como falei para vocês, torre B3 foi um erro. Dama D5, bispo F4 e E5. Esse lance aqui também ajuda um pouquinho, mas eu joguei errado, eu fiquei com um pouco de medo do que ia acontecer depois, né? Tipo, eu conduzi mal daqui em diante, eu acho, apesar da vantagem dele ter baixado, a máquina preferia bispo B7 direto, depois dominando a coluna D, mas depois desse lance eu voltei para E3 e aí ele jogou bispo B7 ameaçando o mate e eu joguei F3, né? Melhor maneira de impedir o mate, dama G4 era estranho, já levava F5 na fuça. Então eu joguei aqui F3 e ele jogou aqui E4. E aqui mais um erro também, muito claro da minha parte, né? Em vez de jogar F4 e manter tudo fechadinho, eu joguei F por E4, ressuscitei o jogo dele com força. Aqui ele tomou em E4, eu joguei torre F4, ele voltou a dama para E5. E eu mandei torre C5, notem, depois de dama E7, como as minhas peças estão descoordenadas, né? Minha dama está sobrecarregada, minhas torres não estão conectadas, está tudo muito confuso, muito descoordenado. Então aqui eu joguei a partida fora com o lance dama G4, que acaba de vez com qualquer chance que eu tinha de continuar jogando, né? Aqui H3, torre F1, dama D3 eram lances possíveis, como vocês estão vendo ali. A máquina trazendo para nós, né? Ainda assim, vantagem boa para ele. Mas torre G4 é um erro grave porque ele joga torre a E8 e eu praticamente não tenho como defender o bispo de E3 porque a dama está cravada. Eu tentei um torre C3 ainda para segurar, mas o F5 aqui é avassalador, né, gente? Veja que não tenho o que fazer. Aqui eu abandonei a partida porque não importa o que eu faça, ele vai quebrar as minhas pernas, né? Se eu tento me defender com torre F4, por exemplo, ele simplesmente joga G5. E no momento que a torre sai, F4 é matador, né? Minha dama tá cravada. E perdi então essa partida para o Lucas Piccolo, é uma partida interessante, decidida ali em pequenos detalhes e realmente cometi bastante erros. Aqui embaixo tem até a precisão, galera. O Stockfish aqui do Lichess ele me deu 87 de precisão e deu 95 de precisão para o Piccolo, né? Eu tive 4 imprecisões, 0 erros e 1 erro grave, uma capivarada. Ele teve 3 imprecisões apenas, nada de erros e nada de capivaradas. Beleza? Vamos para a próxima, então. Vou subir aqui. Opa, peraí que eu fiz bobagem. Puxei o cursor errado para baixo. Peraí. Pronto. Foi sem querer, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui é a partida que eu joguei. Eu tô com o computador emprestado aqui, galera, sem mouse, então não esperem grandes performances aqui. Tô tentando, tá? Essa aqui eu joguei de pretas contra o Davi Borger, né? O Davi, ele é um cara que ele joga sempre a mesma coisa, ele é fiel ao seu repertório, então ele joga os mesmos esquemas contra qualquer pessoa, e isso é bom para preparar contra ele.
Aqui eu pude ter um tempinho para fazer uma boa preparação que acabou encaixando bem, tá? Então vamos aos lances. Aqui ele jogou E4, eu nem vou virar a perspectiva do tabuleiro, tá galera? Eu tô de pretas aqui. Eu joguei C5, D4, ele sempre joga Smith Morra, né? Contra qualquer um. Eu aceitei. C por D4, C3, D por C3, cavalo por C3, cavalo C6, cavalo F3 e E6. Até aqui tudo muito normal, né? Ele jogou bispo C4, eu joguei D6. Ele jogou roque, eu joguei cavalo G7. Essa aqui é a ideia que eu tinha preparado para tentar implantar um cavalo em E5, né? Esse era o nosso plano principal aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Lembrando, galera, eu tô falando baixo porque já é tarde aqui, onde a gente está hospedado, né? E tem que fazer um pouco de silêncio, então a partir das 22, então eu vou falar mais baixinho, mas beleza, não tem problema. Bispo G5, aqui ele jogou já impedindo o meu cavalo G6, né? Eu mandei um A6 bem calmo aqui para o cavalo não pular para B5. Ele voltou o bispo para B3. Eu joguei H6 aqui questionando o bispo dele. Ele voltou para H4. Não temos mais partida no book daqui em diante. Então vamos seguir aqui vendo como foi. Eu já mandei G5 direto. E ele jogou aqui bispo. Deixa eu ativar aqui o nosso amigo. Bispo G3. Cavalo G6 finalmente. E cavalo D4, né? Tá buscando contra-jogo aí pelo centro. Eu joguei bispo E7 como se nada tivesse acontecido. Cavalo por C6, B por C6 e dama H5. Isso é um lance interessante, né? Que impede o meu roque, pelo menos por enquanto, que é o que eu queria fazer. Mas de qualquer forma não é grave. Ainda está sob controle, né? A posição das pretas está bem segura, bem fechadinha. Aqui eu mandei bispo F6. Ele jogou torre FD1. E aqui eu pensei um pouco e joguei bispo E5, propondo trocas, né? Aqui ele recusou, jogou bispo A4. A máquina preferia as trocas, depois joga torre D4, um lance interessante, não pensei nesse torre D4, dobrando na coluna D, né? Mas aqui ele jogou esse, eu defendi com bispo B7. E torre de AC1, então ele está bastante ativo, ele tem o peão a menos da abertura, mas ele está bastante ativo, isso é verdade. Mas as pretas continuam mantendo uma pequena vantagem até aqui com o peão a mais, né? Aqui eu joguei rei F8, tirando o rei de todos os temas. E ele manobrou o cavalo para E2. Eu trouxe a torre para C8 para defender o peão de C6, né, que estava atacado duas vezes. Ele mandou um cavalo D4 aqui, que apesar da máquina não considerar ali como um erro direto, eu não gostei muito desse lance, né, apesar de não ter nada, nenhum comprometimento grave aqui. É um cavalo que eu quero eliminar, né? Então já eliminei de cara, bispo por D4, torre por D4 e antes que ele dobre as torres D5, já parando qualquer atividade na coluna D. Aqui ele jogou então B4, impedindo o meu C5, né? Eu tenho peões passados ali, não estão passados na verdade, mas eu quero passar um deles. Então o lance que eu queria fazer com certeza era C5, ele impediu. Que eu joguei E5, atacando a torre da mesma forma, a torre voltou para D1. Rei G7, né? Um lance importante para defender o peão de H6 e liberar minha torre de H8 para jogar. E aqui ele jogou H4, eu percebi que ele meio que ficou, não digo nervoso, mas talvez ele não tinha um outro plano mais claro para fazer e tentou abrir com esse H4, mas esse é um lance que me facilitou bastante. Porque eu também não tinha nada muito claro para fazer aqui, a não ser tentar passar meu peão de D, né? Mas depois desse H4 eu consegui jogar a dama F6, trazendo a dama para o apoio. E ele tomou. E eu abri a coluna H, e essa coluna vai se mostrar mortal. Daqui para frente ele joga a dama G4. Eu joguei cavalo F4, plantando ali o meu cavalo. E temos problemas graves aqui já para as brancas, né, galera? A coluna H vai ser muito explorada. E aqui ele não percebeu as ideias de mate, né? Ele jogou bispo B3, que é um erro grave, que leva agora mate praticamente forçado após dama H6. Claro que a máquina entrega tudo ali em H4 para não levar o mate, né? Mas aqui ele tentou um F3 humano para fugir do mate. Depois de dama H1, rei F2, torre por... Dama, desculpa, para o G2, o mate é imparável, né? O rei pode ir tanto para E1 quanto para E3, que vai levar um mate aqui em E2, né? Não tem muito como evitar isso. Então essa partida que foi na terceira rodada, né? Foi uma boa vitória aí de pretas. E a precisão dela tá aqui embaixo, foi bem interessante também.
Segundo o Stockfish aqui do Elite Chess, o David Borger ele fez 85% de precisão. Teve 4 imprecisões e 2 capivaradas, né? Nenhum erro. E eu tive uma imprecisão apenas, 0 erros e 0 capivaradas. Fiz 96% de precisão. Uma bela precisão, vamos combinar. Ainda mais uma partida que foi bem caótica, né? Como essa, não foi nada simétrica, bonitinha. Aqui, então, eu encarei a Katia. Aqui eu estou de pretas também, né? Dobrei pretas. Aqui joguei com a Katia, então, pela 4ª rodada, né? Peguei bye na primeira, perdi a segunda pro Piccoli, ganhei a 3ª do Davi Borger. Estou jogando agora com a Katia Librelato, uma das maiores jogadoras do Brasil, aí, sem dúvida. 2.170 o rating dela. Eu estou aqui de pretas, né? E ela jogou E4. A Katia também é outro exemplo de jogadora que não muda repertório, né? Ela é fiel às suas aberturas e defesas, então ela mantém sempre aqui o E4. Eu joguei E6, eu preparei uma variante da francesa Kiki, vamos ver se deu certo. D4, D5, né? Cavalo C3, ela sempre joga cavalo C3 contra a francesa. Eu tomei E4, cavalo por E4 e bispo D7, né? Trazendo aqui para a variante Rubinstein. Cavalo F3, bispo C6. A variante ela é chamada de Rubinstein Fort Knox. Eu gostei da ideia, eu acho que eu tinha visto uma partida do Molina jogando, achei interessante aqui. Ela jogou bispo D3, cavalo D7, roque, cavalo GF6 e cavalo D2. Aí que tá, galera, eu confundi os planos legal aqui. Eu esperava cavalo G3, mas cavalo D2 é perfeitamente jogável e eu confundi, não é nem que eu esqueci. Aqui eu confundi os planos e joguei bispo D6. Aqui o computador nem considera impreciso, mas bispo E7 é bem mais teórico, né? Bem melhor. Mantendo aí o bispo longe dos ataques do cavalo. Aí, quando eu joguei bispo D6, ela já mandou um cavalo C4. E o plano de colocar um cavalo em E5 tá vivo, né? Mais vivo do que nunca. Então aqui eu joguei roque, ainda na teoria. E ela mandou torre 1. E aqui o meu erro da partida, eu acho, galera, o erro da abertura que me deixou quebrado. Eu não sei porque eu vi uns fantasmas aqui. Deixa eu ativar o Stockfish aqui para ajudar a gente. Eu vi uns fantasmas aqui e eu joguei B5. O computador não gosta desse lance, deixa ela bem confortável já, né? A minha ideia era que ela tomasse em D6, né, para pegar o par de bispos, mas na minha inocência eu não imaginei que ela fosse super fortalecer o ponto de E5, que é o que de fato aconteceu, né? E aqui realmente ela já está bem melhor, o B5 é uma perda de tempo irreparável, que eu tenho que jogar A6 também para poder continuar segurando, né? Então é uma pena mesmo ter jogado esse lance. Cavalo C5, bispo por F3, dama por F3, e aqui nem dá para tomar direito o cavalo, né? Em E5. Que eu joguei A6 porque tá caindo meu peão de B5. E ela já jogou bispo G5 fino, mantendo tudo cravado ali, mantendo toda a atenção. Aqui eu fiz ali o melhor lance da máquina, mas já me sentia muito desconfortável. Joguei dama E8, e ela mandou dama H3 com ameaça clara de mate, né? Removendo o defensor de F6, com cavalo por D7, por exemplo. E aqui eu calculei bastante e não tenho o que fazer, não tem como defender isso que não seja G6, que é o que eu joguei na partida. E aqui ela jogou bispo F4, ela não quis ir para H6 direto, ela até me falou depois da partida, ela não queria ganhar qualidade, ela queria manter o ataque dela forte, né? Aqui eu tinha uma chance mínima ainda de dar uma reduzidinha na vantagem dela, que era dama C8, ou até mesmo cavalo H5, mas aqui eu joguei cavalo D5, que não muda em nada a minha posição e ela segue muito bem. Agora sim ela foi para H6, né? Eu ameacei o bispo, ela foi para H6 e vai pegar a qualidade. Eu joguei F5, a tentativa desesperada aqui de tirar o bispo de D3 dela do jogo. Cavalo por E5 era um pouco melhor. Eu joguei esse F5 aqui um tanto quanto estranho. Ela tomou F8, eu tomei de bispo. Ela tomou em D7, eu tomei de dama. Dama F3 e bispo G7. Aqui a vantagem dela já é gigantesca, eu poderia ter abandonado. Mas eu continuei jogando mais um pouco, até que foi interessante aqui a forma que ela foi conduzindo, né? Ela calmamente jogou C3, defendeu o peão de D4. Eu joguei dama D6, ela jogou o G3, impedindo qualquer brincadeirinha, né?
ali em F4, rei F7, rei G2, tirando também qualquer cheque de bispo em D4 no dia, torre a E8, A4, tentando abrir colunas para as torres dela. Eu joguei B4, ela jogou bispo C4, e eu joguei C6, ela tomou o peão de A6, eu tomei em C3, ela tomou em C3, eu joguei esse achando que tinha reduzido um pouquinho a vantagem dela, mas não. Segue tudo muito perdido ainda sobre o absoluto controle dela, ela simplesmente volta para C4. Eu joguei cavalo B6, ela voltou para B5, atacando minha torre. Torre E7, dama C6, trocamos as damas. Tomei aqui em D4, ela joga esse primeiro atacando o cavalo. Cavalo C8, tomou em D4, tomei de bispo. Torre A4, bispo C3, torre E3, bispo F6, torre D3, propondo ali troca de torres em D7, né, que seria o meu fim. Eu tentei esse ainda, que tenta impedir a ideia de torre D7, mas aqui ela simplesmente joga bispo D7, que é um lance que acaba comigo, né? Eu tô em Zug aqui, eu não tenho que fazer E5, é bem feio, né? O plano aqui é muito simples, né, galera? Parece que quando a torre dela chegar, aqui o meu cavalo ele não tem casa, né? Não consigo defendê-lo. Então vai cair meu cavalo, basicamente é isso. Talvez até a máquina que encontre alguma defesa mirabolante, mas eu acredito que não. Quer ver? Deixa eu tentar aqui. Deixa eu jogar o E5, por exemplo. Se ela joga esse, tira o rei. A F4 ela propôs aqui. G5, tá? G5 torre aqui. Eu não tenho lance pro cavalo, né? Simplesmente eu não tenho como tirar o cavalo aqui. Aqui, tipo, joga F4, perde o cavalo. Então, putz, foi bom ter abandonado mesmo, né? Poderia ter abandonado antes, como eu falei, mas aqui, no momento que ela jogou o bispo D7, eu abandonei de vez, né? Foi uma baita de uma partida. A Katia deu uma aula aqui, realmente, xadrez de altíssimo nível. Vamos ver como é que foi a precisão. Aqui a Katia, então, com apenas uma imprecisão, 0 erros, 0 capivaradas, meteu 96% de precisão. E eu tive ali, a máquina foi até generosa comigo, né? Apenas 3 imprecisões que custaram a partida, porque foram imprecisões que ela foi melhorando aos poucos e ficou completamente ganha, né? 0 erros e 0 capivaradas. Fiz 91%. Interessante essa métrica aqui, não sei se está correta, mas até que faz sentido, né? Meus erros não foram erros graves, foram erros sutis, que ela explorou muito bem e ganhou a partida. E mostrar então a partida de hoje, galera. A partida aqui contra o Mestre Filho de Cuba. Deixa eu carregar aqui que deu uma travadinha. Partida aqui contra o Fanny Duarte, né, de Cuba, 2.220 de rating. Deixa eu ativar o book aqui que eu não tinha ativado nessa aba. Rapidinho, né? Aqui está. E vamos ver então como é que foi. Aqui finalmente estou de brancas e eu joguei então peão dama contra ele, D4, cavalo F6, cavalo F3, D5, E3, tentando entrar em sistema cole, que é algo que eu já tenho olhado há algum tempo. C6, bispo D3, bispo G4, cavalo BD2, E6, roque, cavalo BD7 e C3. Tudo normal até aqui, tudo perfeitamente teórico, né? Que ele jogou bispo D6, eu joguei H3, ele voltou para H5, veja que o book já voltou ali, né? O book ele deu uma saidinha do ar, mas ele já voltou. Estamos no sistema cole ainda. E aqui eu joguei dama C2, ele jogou roque e eu joguei E4. Esse E4 é um erro, galera. Não pode ser jogado agora, né? Deixa eu tirar o book aqui. O que acontece? Tinha que preparar melhor aqui a parada. B3, bispo B2 era melhor, ou até mesmo C4 ou B3 preparando C4. A ruptura por E4 nessa linha aqui não está correta. Eu confundi mesmo as coisas, né? E eu não quis jogar torre 1 porque eu percebi que ele jogava E5 primeiro. E nunca mais eu jogar E4. Eu botei na cabeça que eu queria fazer essa ruptura de E4 e paguei caro por isso. Porque que ele simplesmente toma, eu tomo, e quando ele toma de volta eu tomo de bispo, eu levo um F5 destruidor, e eu não tinha visto isso, galera. Eu tinha visto cavalo F6 apenas, né, na minha pureza, né. Eu sou um cara muito inocente mesmo para não ver esse F5, mas eu confesso que eu não vi, fui surpreendido com esse lance que praticamente ganha a partida, porque aqui eu tenho uma decisão muito dura para tomar. Eu posso voltar o meu bispo
e permitir que ele tome F3 e exploda meu rock. Que dama H4 já é sofrível para mim, né? Já me sinto muito perdido, torre F6 está chegando. Então eu pensei nessa variante aqui de Cibá, não vai rolar. Vou tentar outra coisa, tentei um cavalo G5, que também é errado, mais errado que o bispo D3, inclusive. Porque ele pega duas por uma, né? Mesmo pegando o peão, tá muito perdido, né? F por E4, cavalo por E6, dama E7, cavalo por F8, torre por F8. E eu nem consigo pegar o peão de E4, né? Nem consigo bater nele direito, tem muita defesa. Aqui eu já estava bem tiltado, eu vi fantasmas, eu joguei dama B3 check, porque eu pensei que eu vou poder tomar o peão de B7, né? E quem sabe o peão de C6 ou de A7. Mas aqui ele foi muito preciso. Ele jogou dama F7. A máquina trata como um erro aqui, mas eu acho esse lance muito acertado, porque ele já tem ótima vantagem. Então, esse aqui é um lance que humanamente ele é muito bom. Porque se eu resolvo tomar lá, galera, eu levo simplesmente bispo E2 na fuça, né? E a torre tem que se retirar, cai F2 e eu vou levar mate aqui. Então não tinha como tomar peão nenhum. Acabei eu aqui trocando as damas. Ele tomou de bispo. E aqui ele me deu uma aula de meio jogo, né? Bispo E3 A5, B3, cavalo F6, torre C1, cavalo D5, C4, cavalo B4, C5, bispo vai para E7, A3, cavalo D3, torre B1, bispo F6, B4, tô tentando abrir linhas para as torres de todo jeito, ele não deixa, né? A para B4, A para B4, bispo C4 fino, impedindo meu B5, F3 aqui já no desespero, torre E8, F por E4, torre por E4, e após um inocente torre F3, simplesmente ele jogou torre por E3 e eu abandonei, né? Eu devia ter abandonado antes também. Essa acho que é a partida que eu joguei pior até aqui, com certeza o meu pior xadrez até aqui, das que eu joguei, sem dúvida, né? Aqui não tem o que fazer, né, galera? Se eu tomo a torre, ele simplesmente joga bispo por D4 e a torre tá caindo, nem tem o que fazer, nem tem como eu defendê-la, né? Veja que a vantagem dele é decisiva. Tá, essa partida aqui, a precisão deve ter sido bem ruim mesmo. É realmente uma das menores precisões que eu fiz, né? Segundo o Stockfish, 3 imprecisões, um erro, 0 capivaradas, 88% de precisão. E o Funny, o Mestre Feed Funny, isso aqui é apenas um erro e 95% de precisão. Bom, galera, então é isso. Torneio mais difícil da minha vida, né? Eu tô com 1,5 em 5. Realmente fazia muito, muito tempo que eu não começava um torneio tão mal, com tantas derrotas, mas para vocês verem o nível, né? Que é o Criciúma Chess Open nessa categoria geral acima de 1.700. Realmente muito forte. Não tem jogador bobo. Todos os jogadores são de um nível muito bom, né? Não tem, sabe, favoritismos e nada disso. O negócio é realmente o buraco é mais embaixo mesmo. Então tá sendo bem duro, porém a gente tem 4 rodadas ainda aí para lutar. E eu vou tentar ganhar, se não as 4 partidas 3, vou ganhar o máximo que eu puder para continuar então aí sonhando em ganhar esse rating e virar mestre nacional, né? Eu nem abri aqui o perfil da feed não, desculpa, o perfil do Chess Results, galera, mas apesar de ter perdido 3 partidas, eu continuo ganhando rating, tá? Por incrível que pareça, a minha vitória em cima do Davi Borger, ela rendeu mais pontos do que as derrotas, porque eu tive 3 derrotas, mas para jogadores muito fortes, né, com um rating bem mais alto que o meu, então perdi poucos pontos para eles. E como o Davi Borger tem um pouco mais de rating que eu ganhei dele, eu ganhei alguns pontos a mais dele. Então, se não me falha a memória, nesse momento eu tô ganhando ainda 8 pontos de rating feed, e CBX deve ser um pouquinho mais, né, acredito eu, porque o CBX dessa galera que me venceu é ainda maior que o feed. Era isso, galera. Então espero aí jogar essas próximas 4 partidas muito bem e trazer para vocês um vídeo assim improvisado mesmo que seja, só para mostrar rapidamente como foi. Beleza? Torçam por mim aí, deixe seu comentário, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal. Não tem câmera, mas eu fiz do jeito que pude aqui com o notebook emprestado, com todo carinho para vocês verem aí meus lances de xadrez de rua. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Tchau.